Bem-vindo de volta ao canal Quero Filme. Hoje vou mostrar a vocês um filme de aventura e ficção científica de 2022, intitulado Moonfall. Spoilers à frente! Fique atento e cuide-se. Em 2011, os astronautas Brian, Jocinda e Marcos estão no meio de uma missão para consertar um satélite quando de repente seus sistemas começam a funcionar mal e algo extraordinário aparece na frente deles, um estranho enxame preto metálico. Este enxame vem até eles e atinge a nave, nocauteando Jocinda e cortando o braço de Marcos amarrar. Brian tenta agarrá-lo antes que ele flutue para longe, mas a nave puxa sua própria corda e ele perde seu amigo para os perigos do espaço. Depois de entrar novamente no ônibus, Brian tenta entrar em contato com Marcos, mas os sistemas estão inoperantes. Enquanto tenta encontrar uma maneira de retornar à Terra, ele não percebe a entrada do enxame um buraco na Lua. Brian consegue pousar o ônibus espacial de volta ao planeta e, a princípio, é considerado um herói por tal ato. Mas depois de 1 ano e meio de investigação, ninguém acredita em sua história, e Jocinda não consegue defendê-lo porque ela estava inconsciente enquanto tudo acontecia. A NASA decide que o incidente foi causado por erro humano e despede Brian. Ele perde sua casa, então sua esposa Brenda e seu filho Sonny se mudam com a mãe de Brenda. 10 anos depois, Cassie Ouzemo está trabalhando como zelador na Universidade da Califórnia e, como sempre, ele entra sorrateiramente. Escritórios dos professores para usar seus computadores. Ele se registra no Observatório Nacional do Chile para usar sua telescopia e até dá a eles um ligar se passando por professor, apenas para solicitar um arquivo com o rastreamento da Lua Orbit seja enviado para seu e-mail pessoal ao invés do professor. Depois disso, ele corre para seu segundo emprego como caixa de fast food, mas mal trabalha para alguns segundos antes de fazer uma pausa para olhar o e-mail que o observatório enviou ele. Sua teoria está certa, a órbita da Lua está se aproximando da Terra. Ele tenta ligar para a NASA, alegando ser médico para ser levado a sério, mas é inútil, o único número de telefone público é da loja de presentes da NASA e eles não têm conexão aos superiores. Enquanto isso, Jocinda é chamada para trabalhar incrivelmente cedo pela manhã. Depois de verificar seu filho Jimmy dar algumas instruções para sua babá Michelle, ela vai para o centro espacial onde é informada de que a órbita da Lua mudou. O satélite deles também captou algo estranho na superfície da Lua e energia estranha saindo de um buraco no chão da cratera. De volta a Cassie, ele está cansado de não chegar a lugar nenhum com telefonemas, então quando atende o jornal em que seu gato fez xixi e percebe que é dia do astronauta no museu, ele imprime seu pesquisa e dirige até lá. Um grupo de crianças em uma viagem escolar pensa que é ele quem vai dar uma palestra, então Cassie aproveita para passar suas teorias. Ele acredita que a Lua é uma mega estrutura artificial construída por alienígenas, e, portanto, oco por dentro. Quem deve dar esta palestra é Brian, que dormiu demais e acordou por seu senhorio pedindo meses de aluguel atrasado. Brian escapa pela janela e dirige até o museu, onde Cassie imediatamente conta ele tudo sobre sua descoberta. Brian não acredita nele e pede segurança para expulsá-lo, mas antes que ele saia, Cassie joga seus papéis de pesquisa em Brian, que os pega e joga no lixo. Mais tarde, Brian recebe uma ligação de Brenda pedindo para ele ligar a TV e Sonny está aparecendo no noticiário porque ele começou uma perseguição em alta velocidade com os policiais. Alguns dias depois, Brian vai ao julgamento de Sonny e estraga tudo ao constantemente interrompendo o juiz e mentindo tentando defender seu filho. Isso acaba com o juiz adiando o julgamento e mandando Sonny para a prisão até então, explicando que enviarão uma missão lunar. Missão de reconhecimento e não há motivo para pânico. Tom também quer sair da cidade, mas Brenda não quer deixar Sonny na cadeia, mesmo se Tom jurar que seu advogado o tirará de lá e encontrará uma maneira de mandá-lo para o Colorado com eles. À medida que cidades de todo o mundo passam por migração em massa, tumultos e saques, a NASA envia um bloco SLS-2 para investigar a anormalidade. Os noticiários seguem o anúncio oficial, mas também começam a falar sobre teorias da conspiração, mesmo mencionando megaestruturas. Brian fica chocado ao ouvir isso e volta ao museu para procurar nas latas de lixo os papéis que Cassie deixou para ele e, quando os encontra, ele verifica o site de Cassie e fica sabendo uma reunião de emergência que ele fará em breve. O ônibus espacial da NASA chega à Lua e envia uma sonda pelo buraco, que continua para baixo por um tempo até que de repente ele começa a subir. Enquanto os computadores mostram a órbita da Lua mudando novamente, o mesmo enxame negro de Jocinda Missão sai do buraco e ataca o SLS, matando todos os astronautas lá dentro. Enquanto isso, Brian vai para a reunião de Cassie em um hotel, apenas para encontrá-lo cercado por alguns teóricos da conspiração que não conseguem distinguir a realidade da loucura. Brian interrompe sua palestra e leva Cassie a um restaurante para que ele ouça a explicação de por que Cassie sabia disso antes da NASA. Cassie estuda planetas distantes há anos em busca de megaestruturas feitas por alienígenas e ficou surpreso ao descobrir que a Lua é uma
Uma megaestrutura tem uma casca rígida construída em torno de um núcleo de energia, e algo deve ter acontecido para aquele dentro da Lua para desviá-lo do curso. Nesse momento, as consequências do deslocamento da Lua novamente começam a aterrorizar a Terra, e o litoral e as cidades são agora vítimas de tempestades e marés recordes. A cidade está começando a inundar e os participantes da reunião não podem sair do hotel agora, então Brian os manda para cima por segurança. Cassie não se move rápido o suficiente e é atingido por uma onda, então Brian tem que pular na água para tirá-lo. Jocinda e Albert examinam as imagens da missão e chegam à conclusão que o enxame está mostrando sinais de inteligência, então deve ser uma inteligência artificial. A Terra não está pronta para lidar com tal coisa, então Albert desiste e faz de Jocinda a nova vice-diretor. Este é um comportamento muito suspeito e Jocinda exige respostas, então Albert dá a ela sua autorização, para que ela mesma possa procurar as informações. Jocinda vai até a área restrita da NASA e encontra imagens de sua última missão que confirmam Brian sempre disse a verdade, o enxame que os atacou é o mesmo que eles estão vendo agora. Ela então é abordada por Odenfeld, um ex-funcionário da NASA que pode responder às suas perguntas. Em 1969, quando a famosa Apollo 11 pousou na Lua, perdeu contato com a missão controle por 2 minutos, ou pelo menos, é o que diz a história oficial. Na verdade, o controle da missão cortou a transmissão para que o mundo não soubesse o que eles encontraram na Lua naquele dia. Havia estranhas luzes pulsantes emanando debaixo da crosta lunar e a NASA decidiu para encobrir porque essa tecnologia estava anos à frente da Terra e eles não tinham certeza. Eles poderiam pará-lo. A única chance deles foi um programa militar chamado Zulu X-67, mas foi encerrado por razões orçamentais. Jocinda contata os líderes militares para ver se eles podem trabalhar juntos em uma solução, mas eles a recusam, dizendo que agora é a operação deles. Ela tenta dizer ao ex-marido, General Doug Davidson, que enviar armas nucleares é um ato terrível. Ideia porque as consequências globais matariam todo mundo, mas Doug confia em seu pessoal e também a rejeita. Ele também pede que ela e Jimmy venham à sua casa, mas ela se recusa a deixar o cargo. Em momentos de emergência, ela quer que Doug envie a ela o Zulu X-67, mesmo que esteja incompleto, porque seu EMP é a sua única esperança. Doug aceita apenas depois que ela promete que ela e Jimmy se juntarão a ele após o lançamento. Mais tarde naquela noite, um helicóptero militar vai buscar Brian no hotel e ele aceita. Para ir apenas se Cassie for com ele. Eles se encontram com Jocinda, que tenta explicar as coisas que já sabem, e Cassie admite foi ele quem vazou a informação online. Como esse enxame de inteligência artificial pode reconhecer a tecnologia da Terra, Jocinda está recrutando Brian porque ele é o único astronauta a pousar uma nave sem energia. Brian aceita com uma condição, que seu filho seja libertado da prisão e levado para a estação por segurança. Depois que o acordo é aceito, a tripulação recupera uma nave aposentada do museu para ser usada para transportar o EMP. Enquanto Cassie liga para a mãe, Jocinda e Brian se despedem dos filhos, que junto com Michelle estará saindo para se encontrar com Doug. Sonny até consegue uma arma de Brian para garantir. Enquanto o trio se prepara para o lançamento, uma enorme onda de gravidade atinge a base e destrói os prédios. A água também toca a lançadeira, mas antes que possa engoli-la, Brian consegue empurrar para longe. O suficiente para a atração da Lua atraí-lo, tornando possível para o ônibus chegar fora da Terra com segurança. A primeira coisa que eles fazem é pegar o combustível de um satélite próximo para recarregar o ônibus espacial. Enquanto Cassie continua tirando selfies durante o processo. A Lua está se aproximando, então eles precisam se apressar. Eles desligam todos os componentes eletrônicos e Brian ativa manualmente os propulsores para empurrar o ônibus espacial para chegar à Lua, sendo atingido pelos destroços no caminho. Enquanto isso, Michelle e os meninos são parados no meio da estrada por um grupo de homens armados. Homens que roubam seu Jeep. Sonny consegue ficar com a arma jogando-a na neve antes que eles também os roubem, mas os homens pegam a bolsa de Jimmy com seu telefone, então agora eles não podem ligar para Doug para buscá-los fora do bunker. De volta à Terra, assim que o vento acalmou, Michelle e os meninos finalmente alcançam seu destino. A casa dele fica dentro de um bairro privado, então quando eles se aproximam dos portões, eles são baleados por vizinhos armados defendendo sua propriedade. Felizmente, Tom fica sabendo de sua chegada e vai buscá-los. Sonny mal consegue tempo para se reunir com sua mãe e meias irmãs, porque eles recebem uma mensagem de que todos na área precisam evacuar. Para estarem seguros na estrada, eles param no quartel dos bombeiros para levar alguns tanques de oxigênio, pois logo os maus efeitos da Lua sobre o planeta incluirão a dissipação atmosférica e será difícil respirar. Eles são subitamente encontrados pelos homens que roubaram o Jeep, mas desta vez, Sonny está pronto para eles.
Ele usa a arma que Brian deu a ele para fazer um dos homens como refém, então eles pegam todos os carros de oxigênio e recuperar a mochila de Jimmy antes de sair no carro de Tom. Depois de recuperar o EMP, o ônibus voa para o buraco entre as crateras e entra da Lua. Lá eles descobrem que a teoria de Cassie é verdadeira, a Lua é de fato uma mega-estrutura construída em torno de um núcleo de poder. Quando eles encontram o enxame, eles se preparam para lançar o EMP nele, mas a nave de repente começa a se mover por conta própria. O enxame quase os pega, mas para sua surpresa, uma porta se abre e uma luz os traz. A lançadeira antes de fechá-la novamente deixar o enxame do lado de fora. A aterrissagem é difícil, então a nave é destruída e o trio fica inconsciente. Nesse momento, a porta da nave se abre e a mesma luz começa a escaneá-los. A missão demorou muito e os militares estão prontos para lançar suas armas nucleares. Sonny e sua família estão sendo perseguidos pelos ladrões, que estão abrindo fogo contra eles, então Tom atira de volta enquanto Sonny faz o possível para guiar o carro para longe dos destroços que caem. Quando uma cratera se abre no chão bem na frente deles, Sonny continua e faz o carro pular, isso também os ajuda a perder os perseguidores, que são atingidos pelo detritos ou cair na cratera. Assim que estão a uma distância segura, eles recebem uma ligação de Doug, que diz que não pode recebê-los no bunker mais por causa do lançamento do míssil, então eles terão que encontrar seu próprio abrigo. Como previsto, a atmosfera começa a perder seu oxigênio e os pássaros caem mortos no chão, então a família coloca as máscaras de oxigênio antes de pegar a estrada a pé. De volta à Lua, Jocinda e Cassie acordam e descobrem que podem respirar e que existe gravidade ao redor deles, mas Brian não está à vista. Uma porta se abre no final da sala e eles entram independentemente das suspeitas de Cassie porque Jocinda acredita que existem duas entidades diferentes presas ali e uma delas está tentando ajude-os. Brian está em contato com a simpática entidade neste momento e ele acorda em um quarto estranho e é cercado por uma luz branca que o faz ver as imagens que a entidade usa para se comunicar com ele, como assumir a forma de Sonny para explicar o que está acontecendo. Bilhões de anos atrás, os ancestrais da humanidade viviam felizes em um planeta distante com tecnologia a Terra ainda nem sonhou. Mas as coisas mudaram quando a inteligência artificial que eles criaram tornou-se autoconsciente e se voltou contra eles, transformando-se em enxames intermináveis de nanotecnologia que caçavam toda a vida biológica. Para evitar a extinção, os ancestrais escaparam em embarcações como a Lua, que tinha como missão para encontrar um novo lugar para morar. A Terra é o único lugar que eles poderiam encontrar que poderia sustentar a vida graças a estar na distância perfeita do Sol. Essa inteligência artificial falando com Brian, que é o principal sistema operacional da Lua, precisa de humanos para atrair os enxames se afastam do núcleo para que a Lua retorne à sua órbita. Brian é libertado da luz estranha bem a tempo de ser encontrado por Jocinda e Cassie. Pronto para se juntar à luta, Brian informa seus amigos enquanto os leva de volta ao ônibus, que foi reparado pela inteligência artificial. O EMP também recebeu uma atualização para ser poderoso o suficiente para matar o enxame. Eles têm apenas 10 minutos antes do lançamento das armas nucleares, mas Brian tem um plano. Na Terra, uma das filhas de Tom esvaziou seu tanque de oxigênio, então ele lhe dá o dele e a encoraja ela para continuar enquanto ele a segue. Na verdade, assim que ela desaparece de vista, Tom cai no chão e morre. A garota consegue se reunir com sua família, mas quando eles não veem Tom, Sonny decide ir procurá-lo, o que deve ser mais fácil porque o ar está voltando lentamente. Isso ocorre porque a Lua está finalmente tocando a Terra e os detritos que caem prendem Sonny como ele foge, então Michelle decide ir ajudá-lo. Ela o encontra debaixo de uma árvore caída e usando a atração gravitacional da Lua, juntos eles. Afaste-o e corra de volta para Brenda e as meninas depois de pular uma ponte quebrada. Cidades em todos os lugares estão desmoronando sob a pressão da Lua e os militares decidem que é hora de lançar as armas nucleares. Mas no último segundo, Doug decide contra isso porque confia em sua esposa e sabe que ela pode salvar a Terra. Isso acaba sendo um grande sacrifício, já que o bunker acaba sendo destruído pela queda de detritos também. O enxame engole o rover e Cassie espera até que ele esteja fundo o suficiente para detonar o EMP, finalmente matando quando Jocinda pousa a nave na Terra, uma tarefa fácil graças quão perto a Lua está do chão. Sem o enxame, a Lua retorna lentamente à sua órbita original e o clima muda. De volta ao normal na Terra. Jocinda e Brian saem da nave para encontrar Nova York destruída e coberta de neve. Helicópteros militares vêm buscá-los, e algumas horas depois, os dois chegam ao reencontrar suas famílias. Enquanto isso, dentro da Lua, Cassie se encontra conversando com a inteligência artificial benigna, que está procurando como sua mãe enquanto explica que armazenou uma cópia da consciência de Cassie. Agora ele também faz parte da Lua e pode ajudar a inteligência artificial a começar a reconstruir para um futuro melhor. Se vocês gostaram do vídeo,
Dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário.